Olá, povo. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não importa a hora que você está vendo esse vídeo. Agradecemos a sua presença. Agradecemos por tudo. Estamos juntos, somos irmãos. E vamos iniciar esse vídeo com uma oração. Pai, te agradeço por tudo. Agradeço pelas nossas bênçãos derramadas. Nos ajuda, abre nossos corações para que venhamos entender mais de Ti, perdoar nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti, nos ajuda a superar nossas provações. Eu não sei o que a pessoa que está do outro lado está vendo ou está passando, Senhor, mas abençoa, a liberta dos problemas dela, se ela tiver, ajuda, abençoa a família, porque nenhum mal venha acontecer, Senhor. Eu peço isso em nome e pelo amor de Jesus, amém. Hoje nós vamos iniciar a pregação de Gênesis, o princípio do mundo, ou seja, a criação do mundo, como e onde se originou. Muitas pessoas que não são cristãs ainda teorizam hoje como o universo surgiu. A ciência diz que foi através de uma explosão e assim toda a vida veio a existir. Porém, a Bíblia descreve outro cenário. E eu acredito que esse seja o cenário verdadeiro, pois não tem como uma explosão vir a originar a vida. A explosão destrói, bagunça, é um caos. Vamos entender como o Criador, como foi o processo da nossa criação e da maioria das coisas que existem hoje. Vamos ver nessa. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim se fez. Aqueles que não entendem o que é expansão, aqui está dizendo que é o céu. E chamou Deus a expansão céus, aqui está vendo? E foi tarde de manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, no lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E chamou Deus a porção seca, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. E assim se fez. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde de manhã o terceiro dia. Aqui nós estamos no princípio mesmo, o início da criação do mundo. E Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, sejam eles para sinais, para tempos e determinados, e para dias e para anos. Já percebe-se que foi Deus que colocou esses grandes luzeiros. Eles são o sol e a lua para governar a noite, como hoje vemos. Antigamente não havia luz, e era através da noite, da luz do luar, que antigamente tinha luz na terra. Só que, porém, os anos foram passando, foram inventados vários tipos de tecnologia, e hoje temos a eletricidade. Podemos ter luz tanto do dia quanto à noite. E sejam para luminares de expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, ou seja, o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O luminar menor, como sabemos, já é a lua, que nos dará claridade durante a noite. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde de manhã, o dia quarto.
Passou mais um dia, galera. E um ressalto. Muita gente teoriza que o dia e a noite começam a partir da meia-noite e acabam a partir da meia-noite. O dia para o outro começa a partir da meia-noite, mas não. A criação do mundo foi feita para que o dia e a noite acabem. Não. Um dia para o outro acaba a partir do pôr do sol. Já quebra um ensinamento de hoje em dia, que dizem que o dia começa a partir da meia-noite, mas não. O dia começa de um pôr do sol a outro. E disse Deus: produzam as águas abundantes espécies, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Aqui vemos o início da criação dos seres vivos, répteis, animais marinhos e aves. E nos mares aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã o dia quinto. No sexto, para adiantar, foi o animal mais inteligente de todos. Podem comentar aí quem vocês acham que é. Vou dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comentem aí se vocês acertaram. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Uma coisa também, o ser humano originalmente foi criado para ter domínio sobre todos os animais. Mas depois que veio o pecado, que destruiu a raça humana, perdemos os nossos poderes e direitos que tínhamos antigamente. E por isso que hoje em dia somos capazes de ainda treinar outros animais. Temos essa capacidade ainda. Alguns animais ainda nos obedecem e somos capazes de dominá-los. Mas no início da criação, nós éramos capazes de dominar qualquer animal do mundo. Nós éramos capazes de acariciar o leão. O leão era como se fosse o gato. Ele era pacífico. Ele comia mato, grama, como o boi come. Era um lugar tão pacífico a terra, mas depois do pecado tudo se transformou. E criou Deus o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será por mantimento. E assim foi. E viu Deus que quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Em 6 dias, Deus criou tudo que você vê no mundo. Nossos animais, o mar, a terra e nós, seres humanos, a criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Somos todos a imagem do Criador. Por isso, uma coisa que eu digo a todos: nunca deixe ninguém humilhar vocês. Não deixe que as pessoas te chamem de feio, nem que te desmotivem. Não deixe as pessoas te colocarem para baixo. Não deixe ninguém te humilhar. Quando alguém for dizer que você é feio, elogie a pessoa que disse isso de você. Explique a ela que vocês todos são iguais. Não importa se você
Não tem esse negócio de ser feio ou bonito. Todos somos iguais. Tanto brancos, negros, pobres, ricos, famosos, desconhecidos. Somos todo mundo igual. Se um tiro acertar o meu coração e acertar o coração de um rico, da mesma maneira eu vou morrer e o rico irá morrer. Se nós não tivermos socorro, nós iremos morrer, porque todos somos seres humanos igualmente. Todos iremos crescer, primeiramente, nós vamos nascer, vamos crescer, vamos nos reproduzir e por culpa do pecado nós iremos morrer. Mas lembrem-se, tenham isso na sua mente, a morte não é o fim. A morte é só um sono. Nós iremos reviver um dia, se nós morrermos com a certeza e a fé em Cristo Jesus e em Deus, o nosso Senhor. Como eu chamo, o nome dele em hebraico, Yahushua Hamashia. Ele nos protege, nos guia, nos abençoa, nos purifica, nos torna mais fortes, nos torna detentores da palavra do Senhor, nos ajuda em tudo com nossa vida. Tudo vem em certo tempo, se for para a glória dele, se formos merecedores. E é assim que eu encerro esse vídeo. Vamos orar aqui, irmãos. Pai amado que está no céu, agradecemos por tudo. Agradecemos-te pela tua proteção, por mais um vídeo que acabou de passar. Agradecemos pelas tuas bênçãos. Ajuda para que venhamos a entender que todos somos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Todos somos carentes e miseráveis humanos. Necessitamos da tua glória para vencer. Nos ajuda a entender e colocar em prática em nossos corações que não somos nada sem ti. Nos abençoa, nos guia, coloca seus ensinamentos em nós. É isso que eu te peço e agradeço. Pelo nome santo de Cristo Jesus. Amém.